Fala, torcedor flamenguista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Flamengo aí, né? Em alta, novamente, graças a Deus. E vamos ver aí o que o Sport Center, né? E a mídia está falando aí dessa vitória do Flamengo diante do Mirassol. Ainda está se falando, né? O Flamengo é praticamente um time mundialmente conhecido. Vamos ver o que a mídia está falando do nosso querido Mengão aí, beleza? Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E se eu for eleito, a primeira coisa, sem brincadeira, tô falando sério, não pode ter Palmeiras na entrada do Corinthians, Mário. Você fica revoltado toda vez, né? Não, tira, coloca a espada de São E Jorge. o meio ambiente? Espada de São Jorge, mas não Palmeiras na entrada do Corinthians. Vamos pro Rio de Janeiro? Não vamos entrar nessa segunda-feira, Bruno. Vamos devagar. Nossa semana tá só começando. Rio de Janeiro, as informações do Flamengo, porque ultimamente não tá fácil pra gente. Pedro vai concordar comigo. Não, Pedro, foge do Bruno Vicari nessa segunda. Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia, um abraço para todos aí, um abraço para o paisagista Bruno Vicari, essa eu não sabia não, que interessante, formação especial. Também um abraço aí para Jailson, Dom, todo mundo que está com a gente, estamos aqui mais intocados hoje num espaço fechado porque chove na cidade maravilhosa, está chuviscando, então a gente procura algum tipo de abrigo para entrar no ar. E estamos aqui com uma Gávea bastante movimentada, afinal, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, vitória de 2-1 sobre o duro Mirassol, enfim, que desafiou bastante o Flamengo no Maracanã, mas conseguiu a vitória, enfim, chegou aos 40 pontos, aproveitou até o tropeço do Cruzeiro em casa, claro que o Palmeiras está logo na briga ali, e agora, depois dessa liderança, tirando a ressaca da eliminação na Copa do Brasil, todos os olhos voltados para a quarta-feira, 21h30 contra o Internacional no Maracanã, o jogo de ida das oitavas de final. O Flamengo, para esse jogo, não vai ter o Arrascaeta. Uma grande perda para essa partida. Então, o que o Felipe Luiz vai fazer? Ele diz que nem ele mesmo sabe exatamente. Está pensando no que vai saber e está estudando, porque o Carrascal, que seria um substituto contratado para isso, não estreou contra o Mirassol. O jogo estava duro. É uma possibilidade, mas entrar desde o início ali, sem conhecer tanto ainda os companheiros. Luiz Araújo ou Plata, que são peças ali que jogam pela direita, jogam por dentro, então pode ser essa a possibilidade aí de entrar em campo com, enfim, um desses três jogadores e confundir, aproveitando esse desfalque, confundir um pouco mais a cabeça do Roger Machado. Treinamento hoje no Ninho do Urubu, amanhã, e aí quarta-feira esse grande desafio, aí o Flamengo segue para Porto Alegre, onde no fim de semana enfrenta de novo o Internacional, mas pelo Campeonato Brasileiro, e aí segue lá direto, só volta na quinta-feira, depois do jogo decisivo, de volta contra o próprio Colorado. Mari, paisagista Bruno. Não, eu não entendo de planta, mas eu entendo de rivalidade. Tem a Barbie multifunções. Barbie médica, Barbie não sei o quê. Agora a gente tem o quê? Boneco o quê? Nosso vídeo, galera. O Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi. Informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos, e é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. O Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador, e seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás. Segundo o Cruzeiro, o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e, por conta disso, não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter o jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós já falamos aqui, o Carlos Miguel, um jogador que muitos torcedores do Flamengo queriam no Flamengo, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita contratação, na minha opinião. O Brazão do Santos está se destacando aí em várias partidas.
É um nome que a diretoria gosta bastante, muito, 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 sobretudo o José Boto, mas seria mentira da minha parte eu cravar que já teve proposta. Eu estaria mentindo. Não pode dizer que teve, porque eu não sei se teve proposta. O que eu sei é agrada demais pelas qualidades que ele tem, pelas virtudes que ele tem, pelo estilo de jogo que ele tem. Valeu, galera. Falar um pouco de Flamengo e Miras. O Flamengo, o Mirassol, começando pelo fim do jogo. O Mirassol quase empatou, tá? O Mirassol deu um sufoquinho no Flamengo no fim do jogo. O Mirassol cruzou várias bolas. E eu fico me perguntando, e o Mirassol, a gente já sabe, o Mirassol é isso, o Mirassol é sempre difícil. Todos os jogos contra o Mirassol são embaçados, o Mirassol tá jogando bem, um time bem treinado. Vende caro. Vende muito caro tudo, luta até o fim também, um time muito, muito, muito bem treinado e muito chato. Por isso tá onde tá. Só que o Flamengo, eu não tenho esse número, a gente não tem como ter esse número, nenhuma estatística avançada vai mostrar assim, isso é uma coisa que talvez o Felipe Luiz tem que falar. Mas não dá a sensação, olhando o Flamengo jogar, que há claramente uma queda de rendimento no segundo tempo, que vai além do mérito do adversário, quer dizer, o adversário pode se adaptar ao Flamengo e melhorar no segundo tempo, fazer uma substituição e tal, mas está além da explicação da melhora do adversário, uma queda de rendimento brusca do Flamengo no segundo tempo, muita chance do primeiro, chance de matar o jogo, vai bem, mas aí chega no segundo, cai bastante e passa sempre um sufoquinho, assim aconteceu nos últimos jogos. Talvez, nessa minha teoria, seja porque, como eles correm muito no primeiro tempo, essa marcação-pressão, pressiona, não dá para aguentar 90 minutos e aí o time começa a sofrer no segundo tempo. E se você dosa isso no primeiro tempo, também você não consegue botar aquela pressão flamenguista que você gosta. Eu não sei, mas eu tenho sentido o Flamengo no segundo tempo sofrendo, o que preocupa muito mais para Libertadores, né, do que para... São alguns jogos que podem corroborar com essa tese, Thiago, porque Galo, no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Flamengo fez um excelente primeiro tempo e o segundo jogo foi bem mais vivo, assim. Ceará, né, no Brasileirão da semana passada, o segundo tempo do Flamengo foi horroroso. E aí, enfim, a gente pode voltar mais aqui, não vou lembrar também aqui de cabeça de todos, mas pode ser, né? A gente já vinha desde a semana passada sobre uma queda de produção ofensiva do Flamengo no pós-Copa. Óbvio, também justificado pela saída do Gerson, barra entrada, período de adaptação de outros jogadores, aí depois saiu o Wesley, e o Flamengo talvez ainda não tenha encontrado 100% do seu time. Do meio para frente, principalmente, o Pulgar está lesionado, o Flamengo ainda não contratou um outro volante, e o Saul parece que vai ser utilizado na linha mais da frente, então o Flamengo continua ali com um cobertor curto na volância. Não vou citar a zaga, porque a gente está falando aqui até de produção ofensiva, né? Mas a gente hoje não sabe ainda, talvez nem o Felipe Luiz saiba, qual é o time titular do Flamengo. A gente talvez imagine isso agora nos confrontos da Libertadores. E a Libertadores certamente, eu imagino que vai ser prioridade. Então o planejamento do Flamengo vai em torno desses dois jogos contra o Inter. Mas, por exemplo, o time vai ter o Pedro, vai ter Pedro e Arrascaeta, vai ter só o Arrascaeta. O Plata, para mim, né, pelo que ele tem jogado, tem que ser titular, mas é isso. Samuel Lino vai jogar também? Vai. Quem é que vai jogar mais? Eu acho que o Flamengo tem que chegar nesse entendimento aí, o Felipe Luiz, né? E vamos ver o que o Flamengo consegue produzir nesse jogo, especificamente contra o Mirassol. O Mirassol, além no primeiro tempo, teve uma chance de ouro do Chico da Costa. Teve. Que ele domina e meio que bate pronto, assim, mas ele estava numa posição muito boa dentro da área, e foram mais chances do Mirassol, assim, não foi aquele jogo que o Flamengo tem uma defesa super segura, leva um gol, assim, numa bola vadia, né, que a gente gosta de chamar, não, o Mirassol produziu até para sonhar com empate, né, eu acho que foi essa a diferença desse jogo para outros jogos. O Flamengo talvez tenha tido mais sorte do que futebol nesse jogo de sábado. Também achei. O Mirassol deu um sufoco no segundo tempo. E Santos e Cruzeiro? Flamengo e Mirassol se enfrentaram em uma partida oficial. Essa também foi a primeira vez do Leão atuando no Maracanã. O placar foi aberto logo aos 15 minutos. Samuel Lino colocou na cabeça de Léo Pereira e marcou o seu 4º gol na atual temporada. O Fla poderia ter ampliado em outras 2 oportunidades. Plata
Plata parou no goleiro Walter, enquanto o Emerson Royal bateu por cima. Do lado do Mirassol, Chico da Costa foi o protagonista. Primeiro ele obrigou o goleiro Rossi a fazer uma bela defesa e depois chutou por cima. Na segunda etapa, o Flamengo ampliou o marcador. Arrascaeta serviu Gonzalo Plata para fazer 2-0. Jogar contra o Palmeiras fora, tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar, né? Porque os adversários não vão falhar. Quando tudo parecia encaminhado, Léo Ortiz cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Gabriel descontar para o Leão. O Fla poderia ter sacramentado a vitória. Alan e Luiz Araújo desperdiçaram as oportunidades. E aí coube a Rossi ser o herói na reta final do jogo. Ele defendeu esse chute de Carlos Eduardo. E no último lance do jogo, impediu o gol que seria o empate do Mirassol. Final, Flamengo 2, Mirassol 1. Com a vitória, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro e fecha o primeiro turno, sendo o primeiro colocado. Agora, no entanto, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, o rubro-negro recebe o Internacional aqui no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Tô ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores, porque é especial. Mas, como eu falo, a gente é o Flamengo, a gente vai entrar em campo para vencer, a gente não vai mudar nada do que a gente sempre fez e que a gente vem fazendo, que é propor o jogo, tentar pressionar o adversário, sabendo das qualidades deles, mas a gente é o Flamengo e a gente vai com tudo para esse jogo aí. Nem ouviu o que ele falou, né? Melhor não, melhor deixar de lado. Ainda tô na vibe do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Calma, calma. Cicinho, você saiu de férias, voltou e o Flamengo tá ali, firme na liderança, mostrando que tem uma convicção nesse título, que tá bem preparado. E não é simples ganhar desse time que já mostrou qualidades, que é o Mirassol. Não, não é simples, Renato. E nós estamos falando do melhor time, né, do nosso país, né? O Flamengo, jogadores aí que desequilibram, mas se você parar para analisar também o jogo do Flamengo, você encontra também uma equipe que tem vencido pelos talentos que tem no ataque, porque o sistema defensivo do Flamengo tem dado muito espaço, tem sofrido bastante, né? É muito deficiente ainda defensivamente, mas o seu talento do meio para frente é o que tem feito a diferença nesse time do Flamengo. Não é um time imbatível, mas que é o melhor time brasileiro, sem sombra de dúvida. Vai brigar por tudo aí e quem tiver pela frente, se analisar bem, pode pegar esses pontos fracos do Flamengo e transformar a favor para que consiga os resultados. Me entende, senhora Renata? Entendo, já captei vossa mensagem, Cícero João. O Cicinho tá certo, do meio para frente o Flamengo realmente ganha em qualidade. Mas o que a gente tem observado também é que os zagueiros têm feito gols, que é o caso do Léo Pereira e também do Léo Ortiz, aparecem na área, o Danilo tá machucado agora, mas o Flamengo também tem essa arma. Você sabe bem o que é isso, né? É uma arma que está ajudando muito o Flamengo nesses últimos jogos, Renata. A gente vê que são jogadores que têm uma imposição física, são jogadores altos, que sabem se posicionar também, tanto na parte defensiva também como na parte ofensiva, que sai da marcação e está ajudando. Eu acho que a dupla de zaga do Flamengo é uma dupla que já está bem entrosada, eles sabem muito bem aonde se posicionarem, até porque os que batem também, Renata, é o diferencial. Então isso é questão de treinamento, isso é questão também de um conhecer o outro, de entrosamento, isso está fazendo uma diferença muito grande para o Flamengo. Agora, como você bem disse, o Mirassol vendeu caro a derrota. Parabéns pelo equipe do Mirassol, por mais que perdeu, mas jogar no Maracanã com mais de 60 mil pessoas, contra o melhor elenco hoje do Brasil, e perder de 2-1, e poderia até empatar, eu acho que parabéns pelo que o Mirassol vem fazendo. Quando eu comemorei na primeira rodada do Campeonato Brasileiro aquele empate no Maracanã em 1-1, vocês riram. Não vai ser fácil. Agora, o Flamengo empatou com o Ceará fora de casa e não perde tempo, Rona. Chega no Maracanã e já começa a restabelecer a sua posição,
vencendo uma equipe que é muito elogiada. É, e outra coisa, acho que o Cici tomou água de salsicha do Mickey. Não é possível. Você vai falar que a defesa do Flamengo ela é ruim? O goleiro... Não ruim. Tô falando que É o tá ponto com fraco? alguns problemas defensivamente. Então tá bom, No ponto entanto fraco. que... Os dois zagueiros, duas pilastras enormes Toma ali, velho. gols, né? The biggest YouTube channels don't talk to everybody. Não ruim. Tô falando que É o tá ponto com fraco? alguns problemas defensivamente. Então tá bom, No ponto entanto fraco. que... Os dois zagueiros, duas pilastras enormes Toma ali, velho. gols, né? E os caras, quando ainda não defendem bem, ainda vai fazer o gol. Ainda tem um goleiro aí no rosto. Expõe bastante, né? O jogador, quando vai muito pro ataque, acaba expondo... Agora, o que me chamou mais atenção, agora falando sério, chamou atenção, foi esse 10 do Flamengo, parecia o Galinho, hein? Sabia que de bola que ele deu de 3 deles, era só o Arrascaeta, Galinho. Com a Quem é o 10. 10? Talento, O né? Galinho, mas agora é o Arrascaeta, mas naquela que bom época... que o Arrascaeta tá suspenso pro primeiro jogo da Libertadores. Olha só que demonstração. Obrigada por me lembrar. Porque ele lembrou o Galinho ontem e o Mirassol vendeu caro. Mirassol, parabéns, que vem fazer. Que trabalho maravilhoso do Mirassol também. Agora, é difícil vencer esse Flamengo, Renato. Olha, se já é difícil vencer uma vez o Flamengo, imagina 3. Uma overdose de Flamengo, Inter e Flamengo. Dois jogos pela Libertadores, oitavas de final. Outro pela primeira rodada do retorno. Vai. De assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos. Na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Pessoal, nosso goleirão, né, Rossi, foi bem contra o Mirassol, né? Fez defesas importantes e mira a renovação em meio à busca, né, do Flamengo por goleiro reserva. O Rossi teve papel fundamental na campanha do Flamengo, né, no primeiro turno do Brasileirão. O time fechou a primeira parte do campeonato na liderança, né, após a vitória por 2-1 contra o Mirassol. Com a participação, né, destaque do goleiro, né, no Maracanã, o argentino volta a mostrar sua importância em meio à busca do clube, né, por reforço para a posição e as conversas para a extensão do seu vínculo, né? O goleiro já havia sido importante no meio da semana. No jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado nos pênaltis, né? Mas Rossi defendeu uma das cobranças, né, do Atlético Mineiro, dando chances ao rubro-negro de buscar a classificação, né? No sábado ele fez 2 grandes defesas contra o Mirassol. Um é o chute cruzado de Chico da Costa. Chico da Costa deu um trabalho também, vamos? Deu trabalho. E outra cara a cara com Carlos Eduardo, né? Agora Rossi e o Flamengo voltam a atenção para o Internacional, como o Renato Darfão já está com medo aí, né? Serão 3 confrontos contra os gaúchos, né? Um pelo Brasileirão, que foi igual ao Atlético, né? Primeiro Brasileirão, o Flamengo ganhou. Segundo, a gente perdeu no Maracanã. E o terceiro ganhamos, né? Só que ganhamos um resultado normal e perdemos nos pênaltis, perdão. E agora é 1 pelo Brasileirão e 2 pelas oitavas de final da Libertadores, cara. E o Rossi falou o seguinte sobre isso, né? São 2 competições diferentes, cada competição tem a sua diferença. A gente vai sempre tentar jogar para vencer. Sabemos que são 180 minutos na Libertadores e no meio disso temos o jogo, né, do Brasileiro. Vamos primeiro nos preparar para o jogo da Libertadores, depois o jogo do Brasileiro. E só depois voltar a pensar na Libertadores. Temos que ter calma, projetou aí o Rossi, né? E
Ele tem contrato até o fim de 2027, né? Mas vem conversando, né? Por uma renovação, houve uma promessa da diretoria pela extensão e as partes conversaram. Recentemente a ideia é renovar até 2028, né? E o Flamengo entende a importância de Rossi para o elenco, que vai perder o reserva da posição em breve, Matheus Cunha, né? De acordo com o Defender, Matheus Cunha tem acordo para defender o Cruzeiro em 2026. As outras opções são o Diogo Alves e Léo Nanete, né, da base. O clube quer aumentar a concorrência no setor para tentar tirar mais do Rossi, né, pessoal? Então vamos esperar aí, como o Vene Casagrande trouxe aí, vamos aguardar o desfecho dessa situação do Rossi, beleza? Tamo junto e estamos de volta com mais um vídeo às 5 horas, 6 horas da tarde, beleza? Se cuidem.